Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 16. Amém. Amém? Amém. Vamos ler a partir do versículo 5 que diz: E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Porque arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? 16, sim. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que eu vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Podeis sentar. Meus amados, os fariseus e os saduceus eram 2 grupos religiosos que sempre pegavam debate com o Senhor Jesus Cristo. E neste capítulo não foi diferente. No início do capítulo, ambos pediram a Jesus um sinal, e Jesus lhe respondeu: geração má e adúltera, não será dado nenhum outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele se referindo do mesmo modo em que Jonas passou 3 dias na barriga no ventre de um peixe, Jesus passará 3 dias na sepultura. E aí os discípulos com Jesus saíram daquela localidade e passaram para outra margem, a outra banda, atravessaram o mar. E Jesus orientou os discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora, meus amados, é importante nós conhecermos estes 2 grupos. Se você já leu a Bíblia toda, seja uma vez, 2 vezes, 3 vezes, provavelmente você observou que durante todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver esses grupos religiosos. Você não vai ver em nenhum texto a palavra fariseu ou saduceu. E de onde surgiu esses grupos? É necessário, meus amados, nós conhecermos o período interbíblico também, ou intertestamentário. O que quer dizer isso? É um período de 400 anos que é do profeta Malaquias aos inícios do Novo Testamento, aos primeiros registros do nascimento de Jesus.
É um período de 400 anos, conhecido também como período do silêncio. Foi nesse período Deus não levantou profeta para falar com o povo. Mas várias coisas ocorreram nesse período, nesses 400 anos. Quando nós vamos ler o livro de Daniel, que Nabucodonosor tem aquele sonho que ninguém consegue interpretar, o sonho da estátua, que vem uma pedra e derruba a sua estátua. E ali Daniel interpreta aquele sonho, dizendo que, ali interpretando o sonho, que ia vir o Império Medo-Persas, que ia tomar a Babilônia. Após o Império Medo-Persas viria o Império Grego. Aí nós conhecemos a história de Alexandre o Grande, que dominou o mundo na época, e o objetivo dele era fazer uma só nação, uma só língua. Era o objetivo de Alexandre. Seu governo durou poucos anos. Depois de sua morte, o Império Grego foi dividido. De um lado ficou os Ptolomeus, do outro lado os Seleucidas. E aí, meus amados, o governo dos Seleucidas, também conhecido como Antíoco, ordenou que o sumo sacerdote sacrificasse um porco no altar do Senhor, que era uma coisa abominável na época. O sumo sacerdote, com medo de morrer, iria obedecer, mas o outro sumo sacerdote, chamado de Matatias, vai e mata aquele sumo sacerdote para não praticar tal abominação. Logo ele foge com seus filhos, que um deles se chama Judas Macabeus, que foi quem lutou contra esse império, que venceu. E nesse período, o governo de Judá, o reino de Judá, viveu um período de 80 anos em plena liberdade, total independência. Depois do período grego, meus amados, vem o governo romano, como estava nas profecias do profeta Daniel. E por fim, o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Foi nesse período, meus amados, então, que surgiu os fariseus. Vem de uma palavra grega, farisaios, que vem de um adjetivo aramaico chamado que significa separado ou dividido. E os fariseus, eles gostavam de se chamar de Raberim, que significa companheiro, ou Kedosim, santos, que significa santos. Esse grupo, meus amados, era um grupo querido do povo, foi um grupo que se levantou contra os judeus que estavam abraçando a cultura helenista, ou seja, a cultura grega. E esse grupo, chamado de fariseus, defenderam fortemente a lei de Moisés, defenderam fortemente os textos sagrados. Eles também eram chamados de Hasidim. O historiador Flávio José,
faz referência aos fariseus como seita já existente no ano de 145 a.C. Não se sabe exatamente a data correta em que surgiu a seita dos fariseus, mas foi mais ou menos neste período. Este grupo, meus amados, passou a se chamar também de separados. Depois passou a ser chamado de puritanos. Depois de zelotes. E por fim passou a ser chamado de fariseus. Aquele grupo exclusivista que nós vemos no Novo Testamento, que se separava de tudo e de todos, porque era santo demais. Mas até então, meus amados, os fariseus eram bonzinhos, defendiam a lei com unhas e dentes. Lutou ao lado de Judas Macabeu contra Antíoco. Só que depois esse grupo, meus amados, com o passar dos anos, com o passar do tempo, mudou algumas coisas. Começou a colocar fardos pesados em cima do povo. Que Jesus mesmo fala que nem com dedo eles queriam tocar. Eles tinham, meus amados, isso fora a lei de Moisés, 613 mandamentos, sendo 248 negativos, 365 positivos. Eles tinham, meus amados, 39 princípios proibitivos sobre a guarda do sábado. Eles eram tão radicais com a guarda do sábado que eles não comiam o ovo temendo a galinha ter posto no sábado. Alguns ainda defendem que se a galinha colocasse o ovo no sábado, eles tinham que matar a galinha. Pena de morte, apedrejamento. Pena de morte para a galinha. Porque era no Antigo Testamento. Quem quebrasse a guarda do sábado era pena de morte. Conhecemos aí um pouquinho dos fariseus. E os saduceus? Os saduceus, meus amados, alguns acreditam que este nome deriva de Zadok. Zadok foi o sumo sacerdote que o rei Salomão colocou no lugar do sumo sacerdote Abiatar. E aí, desde esse dia, os descendentes de Zadok deram continuidade ao sumo sacerdócio. Foram assumir o sacerdócio até o cativeiro babilônico, e logo após o cativeiro voltaram ao sacerdócio. Só que no período, meus amados, de Judas Macabeus, os Zadok, os descendentes de Zadok já não eram mais os sacerdotes, pois naquela época o sumo sacerdote era escolhido pelo Estado. O rei Herodes era quem escolhia o sacerdote. E normalmente os sacerdotes eram da seita dos saduceus, pois era a seita dos saduceus quem agradava ao Estado, quem agradava ao governo. Enquanto a seita dos fariseus procurava agradar o povo, a seita dos saduceus procuravam agradar o Estado.
Só que havia, meus amados, uma discrepância entre esses dois grupos religiosos. Ou seja, havia umas divergências, umas diferenças. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam no inferno, ou seja, morria, se acabou tudo. Eles acreditavam no aniquilismo, ou seja, morreu, aniquilou-se tudo, não há castigo eterno, não há vida eterna, tudo aqui e pronto. Os saduceus eram materialistas. Já enquanto os fariseus, meus amados, defendiam, criam na existência de anjos, na imortalidade da alma, criam que após essa vida os justos seriam recompensados, enquanto os injustos seriam castigados. Os fariseus acreditavam no castigo eterno, acreditavam na ressurreição e vida eterna. Havia então essa diferença. Mas o que aconteceu? Vamos ao texto sagrado. Jesus advertiu os seus discípulos a ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus advertiu aos seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em debates, meus amados, entre Jesus e os fariseus, Jesus vai dizer que os fariseus transformaram os mandamentos de Deus em mandamentos de homens. Em debate entre Jesus e os saduceus vai colocar Jesus à prova, perguntando na ressurreição, pois havia uma tradição judaica que se o marido de uma mulher morresse e não tivesse filhos, o irmão teria que se casar com aquela mulher. E houve uma que casou com 7 irmãos e nenhum teve filho porque morreu a mulher. E aí questionaram na ressurreição de quem ia ser o marido dela. E aí Jesus dá aquela palavra que na ressurreição não haverá casamento, não há nada disso. Ou seja, Jesus estava orientando os seus discípulos a ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que eles torceram tudo, torceram a palavra de Deus, fizeram bagunça. E Jesus, vendo isso, Jesus preocupado, orientou os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Meus amados, não precisa uma tonelada de fermento para fazer o bolo inchar. É só um pouquinho. Não é muita coisa, meus amados, para tirar a gente da presença de Deus. É só uma besteirinha. É uma conversinha ali, uma conversinha aqui. Porque é uma coisa simples. Se nós não vigiarmos, uma coisinha simples nos tira da presença de Deus. Não
Não precisa ser uma tragédia. Uma coisinha simples. É isso que Jesus está dizendo. E os discípulos, ainda sem entender, começam a ler, a questionar: ah, por que não trouxemos pão? E com certeza o texto não dá detalhes, mas com certeza um ficou acusando o outro: foi tu que esqueceu do pão, ah, porque tu esqueceu, quem esqueceu foi Pedro, foi João, e por aí se vai. E Jesus ali repreende eles, porque se faz necessário, meus amados, nós prestarmos atenção ao ensinamento do Senhor Jesus. Nós prestamos atenção a tanta coisa. Assistimos à televisão, passa a ler a receita de um bolo, e ali a gente pega a receita rapidinho e já vai fazer, porque a gente prestou atenção. Se a gente assistir um jogo, a gente sabe quem fez gol, quem não fez, quem fez falta, quem não fez falta, quem levou cartão vermelho, amarelo, a gente sabe detalhar tudo, porque a gente prestou atenção. E do mesmo jeito, meus amados, nós temos que prestar atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso que aqui estávamos meio desligados. Aleluia. Estávamos meio fora do ar. Jesus falando de uma coisa, eles entendendo outra. Porque se nós não prestarmos atenção aos ensinamentos de Jesus, vem qualquer um e leva a gente. Vem qualquer preservado aí, tira a gente dos caminhos do Senhor. E por final, é que eles entenderam que Jesus estava falando, não era de pão, e sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Infelizmente, meus amados, nós não estamos vivendo muito diferente da época de Jesus. Há muitos fariseus e saduceus nos nossos dias. Há muitos falsos ensinadores por aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Há muitos falsos ensinadores por aí dizendo até que Jesus já veio. E nós temos que prestar atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para não sermos enganados por esses mentirosos. Profetas mentirosos, falsos pastores do diabo, é o que eles são. Não, irmão, a gente não pode estar falando das outras igrejas não, porque sabe como é, né? E de fato, eu não falo da igreja de seu ninguém, mas como pregador do Evangelho, eu não tenho direito, eu tenho a obrigação de combater o falso ensino. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo mesmo disse na carta a Tito, capítulo 1, versículo 11: é necessário tapar a boca. E Paulo ainda diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que se vier um anjo do céu e anunciar um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. É isso que Paulo nos ensina. E ninguém mais do que Jesus combateu o falso ensino. Quem mais combateu o falso ensino foi o Senhor Jesus Cristo.
com os fariseus e os saduceus: ai de vós, hipócritas! Era o que Jesus dizia. Aleluia, glória a Deus. Nós temos, meus amados, que observar o que as Sagradas Escrituras querem nos ensinar. Eu sou durão, muitos não gostam de me ouvir, porque eu não prego coisa boa para ser ninguém. Eu, como pregador, meus amados, eu tenho que me preocupar em explicar para o povo de Deus o significado do texto bíblico. Aleluia. Não é inventar, não é enfeitar nada. Não é colocar aqui maquiagem. É dizer o significado real do texto bíblico. E nós, como ouvinte, devemos ter cuidado com as presepadas que vamos ouvir. Na internet está cheio de pregadores, mas que poucos têm compromisso com as Sagradas Escrituras. Poucos têm compromisso com o Santo Evangelho. Promete coisas boas para o povo, prosperidade, muita saúde, você vai enricar, você nunca vai adoecer. Fica colocando essas minhocas na cabeça do povo, ensinando essas baboseiras. Hoje até algumas cantigas por aí colocam o homem no centro do universo. Algumas cantigas exaltam o homem. Mas quem deve ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou chato, os irmãos me veem de cara feia, é porque não é qualquer coisa que eu como. Jesus nos ensinou para termos cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, aproveite. Aqui no Brasil não é proibido você ler sua Bíblia. Glória, glória. Eu levo minha Bíblia para o meu trabalho. Observe o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Está cheio de malandro por aí, querendo tirar você, querendo nos tirar da presença de Deus, ensinando coisas que não estão na Bíblia, ensinando coisas que as Sagradas Escrituras não nos diz. Os fariseus, meus amados, eles colocavam fardos pesados nas pessoas. Era uma santidade exagerada que eles cobravam das pessoas que eles mesmos não faziam. Aqui na nossa cidade, há muitos anos atrás, existia um pastor que ele proibia dos membros de sua igreja ter televisão em casa. Enquanto na casa dele era uma na sala, outra no quarto dele e outra no quarto do filho.
escutar rádio em casa enquanto tem um som lá estrondoso na casa dele. Ou seja, colocam fardos pesados nos outros, quando ele mesmo não quer nem tocar com o dedo. Cobrando santidade demais, santidade exagerada dos irmãos, enquanto os filhos já estão pintando e bordando. Cobram santidade das irmãs, medem a santidade pelo tamanho da saia do vestido, se está lambendo o chão, enquanto as filhas ou a mulher aparecendo alguma coisa. Ou seja, cobram santidade demais das ovelhas, enquanto ele mesmo não está nem aí. E se nós não observarmos o que nos ensina a palavra de Deus, logo vamos estar cheios e abastecidos com o fermento dos fariseus, com o falso ensino. Se não prestarmos atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, logo estamos aí também fazendo macumba, como teve alguns pastores aqui da nossa cidade fazendo macumba, outros na procissão carregando mondô. Se não observarmos o que nos ensina o Senhor Jesus Cristo, estamos acreditando em tudo que é dito profetado por aí. Você vai para algum lugar, meus amados, você vê as Bíblias do povo fechadas, e é um barulho, é uma zoada. E cadê a pregação da palavra de Deus? É o carro, chave de casa, o anjo ali, o anjo vai te dar a bênção. Mas a palavra de Deus não é pregada. Jesus disse que nós temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus. Então, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. Falso ensinamento dos falsos mestres, falsos profetas. Os servos de Deus tinham esse cuidado. O apóstolo Paulo tinha este cuidado. E nós temos que ter este cuidado. Aleluia, glória. Saiba selecionar as mensagens que você gosta de ouvir na internet, pois muitos não têm compromisso com a sã doutrina. Paulo disse a Tito, capítulo 2, versículo 1: preguem para o que convém a sã doutrina. Amém, meus irmãos? Amém.